quer falar ao nosso coração. A carta à igreja de Laodiceia, né? Aqueles que sabem mais do que a gente, dizem que a igreja do tempo atual é muito parecida com a igreja de Laodiceia. Aqueles que sabem mais, eles falam isso. E eu só vou ler os versículos de 19 a 22. Diz assim: quem está falando é Jesus, queridos, tá? Jesus falando através do apóstolo João, que escreveu as cartas. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, quem é o vencedor? O que abre a porta, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, essa é uma manhã especial. Manhã da ceia do Senhor. Amém. Manhã, Pai, em que a gente se olha no espelho da palavra de Deus. Manhã em que nós fazemos ajustes. Manhã em que nós nos convertemos. Manhã em que nós fortalecemos a nossa fé. Manhã em que nós ouvimos a voz de Deus. Manhã em que muitas coisas podem mudar na nossa vida. Eu posso ter chegado de uma forma, e ao ouvir a palavra e participar da mesa, eu saio daqui totalmente diferente. Amém. Pelo mover do teu Espírito, pelo mover da tua palavra, pelo mover da tua presença, tudo pode mudar. Então, muito obrigado, Pai, que teu Santo Espírito cuide com carinho de cada pessoa aqui. O Senhor sabe como é que está o coração de cada um, o estado de cada um. Fala diretamente ao coração com teu amor, Senhor, com a tua misericórdia, como só o Senhor sabe falar. Amém. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quase não enxergo o título dessa mensagem, que é tão importante. Amém? Queridos, um movimento que a gente vê se repetir na palavra de Deus, na Bíblia, na vida dos profetas, a gente vê se repetir nos evangelhos, a gente vê se repetir nas cartas, é aquilo que acontece em torno de ouvir a voz de Deus. Aonde Jesus estava, Deus estava falando. Existiam aqueles que se aproximavam para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. Por outro lado, existiam aqueles que acompanhavam Jesus para invalidar tudo que ele falava, para desvalorizar, para diminuir, né? Então, aonde Jesus estava, a voz de Deus estava, querido. Amém. Ouvindo o que Deus estava falando. Então, a gente vê isso, né? Ouvir o que Deus fala, porque Deus, quando fala, Ele pede alguma coisa. Ele pede para a gente fazer alguma coisa. E, querido, disso depende tudo na minha vida, disso depende tudo na sua vida. Tudo depende, tudo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa... Ouvir a voz de Deus. Amém. Saber o que Deus quer para mim. Amém. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Né? Então, querido, em cada desafio que a gente... Talvez tenham pessoas aqui começando o ano já enfrentando desafios, já enfrentando provas, tribulações, situações difíceis. Tudo que nós precisamos nesse início de ano, nesse princípio de ano, é ouvir a voz de Deus. Amém. Amém, queridos?
É por isso que o Espírito Santo, ele insiste aqui nessas cartas. Por 7 vezes ele repete: quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça. Para um instante, querido. O que você está ouvindo? Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, queridos, que Deus já está falando. Amém. Ele não vai falar, não. Quem tem ouvidos, o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer que ele já está falando. Amém. Ele não vai falar. Não, Deus vai falar. Não, ele já está falando. Amém. O problema, querido, é que hoje tem muitas vozes falando. É verdade. É. O problema é que quando tem muita gente falando, a gente não entende. Eu mesmo aqui, queridos, pregando a palavra de Deus para vocês, às vezes tem pessoas que estão falando, conversando, já falei isso, queridos. E eu me perco aqui. Porque às vezes a pessoa fala e fala alto. E aquilo que ela fala atrapalha aqui o meu contato com Deus, a minha ligação com Deus. Então quando alguém está falando com você, tem gente que é assim, às vezes 3, 4 pessoas falando com você ao mesmo tempo. Você não entende nada. Você fica perdido. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa, não é? Então vira aquela torre de Babel, né? Que Deus fez cada um não entender o outro para espalhar eles. Porque eles queriam fazer uma torre que ia chegar no céu e eles iam comandar tudo. Aí Deus, vamos mudar a língua deles. E aí no dia seguinte ninguém conseguia se falar. Ninguém conseguia se entender. Então quem se entendia foi se juntando para um lado, do outro, para o outro, outro para o outro. Amém, queridos? Amém. Então o problema da igreja de Laodiceia, primeiro, querido, é que eles estavam falando muitas coisas a respeito deles mesmos. Que eles se achavam isso, que eles se achavam aquilo, que eles faziam isso, que eles faziam aquilo. Então, muito do que eles estavam falando não tinha nada a ver com a voz de Deus. Era a voz de homens. Então, Jesus entrou e disse, peraí, ele entrou e chamou aquela igreja a uma responsabilidade. Amém. Olha só, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se voltar para Deus para ouvir a voz de Deus. Porque muitos estavam falando em nome de Deus, queridos. Queridos, isso acontece hoje. Não é? Muitos estavam falando, e não, porque Deus está falando, não, porque Deus está dizendo isso, porque Deus está... Só que um aqui fala uma coisa e o outro aqui já fala outra, totalmente diferente. Então você tem muita chance de se perder. Né, querido? Isso acontece até em família. Um fala uma coisa e o outro diz outra coisa. E você que vive ali no meio, meu Deus, quem é que está falando a verdade? Então, Jesus aqui, ele chama, tem hora que Jesus chama a gente, aliás, querido, nessas 7 cartas, 5 cartas, Jesus chama as igrejas ao arrependimento, a se consertarem, a se voltarem para Deus. Amém, querido? Amém. Então, Jesus chama aquela igreja a um arrependimento para ouvir a voz de Deus. E aqui entre nós, querido, ouvir a voz de Deus nem sempre é fácil. É verdade. Obrigado, Rose. Nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Eu preciso me ligar. Será que é isso que Deus está me falando? Amém, querido? Amém. E aí ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Ele repreende, querido, e disciplina. Tem uma versão que diz que castiga, né? Essa versão nova tirou o castigo, né?
Eu repreendo e disciplina a quem eu amo. Ou seja, Ele nos repreende, Ele nos disciplina, não é para destruir a nossa vida, Amém. mas para corrigir a nossa rota, Amém. corrigir a nossa direção, corrigir o nosso rumo. Ele não nos repreende e disciplina para nos reprovar, pelo contrário, para restaurar a nossa sorte, para mudar a nossa sorte. Amém, Deus. Talvez tenha alguém aqui, queridos, que nesses dias está se sentindo, eu estou me sentindo assim, repreendido por Deus, eu estou me sentindo disciplinado por Deus, parece que Deus está me castigando. Alguém aqui já pensou nisso alguma vez? Obrigado, Rafael. Nós hoje já nos sentimos assim, né? Às vezes você pensa assim, parece que Deus está me castigando. Meu irmão, se você está passando por um momento de repreensão, se você está passando por um momento que Deus está te disciplinando, está passando por um momento que as coisas não estão saindo, a voz que você queria ouvir não está ouvindo, dá graças a Deus, meu irmão. Porque, em primeiro lugar, Deus te ama. Amém. E porque Ele te ama, Ele tem um propósito com a tua vida. Amém. Ele tem um objetivo com a tua vida. Mas você nunca vai chegar em Marechal Hermes indo para Copacabana. É outro. Amém. Entendeu, queridos? Então, às vezes, a gente está num rumo que a gente acha que é o que eu tenho que ir, e totalmente. Então, Jesus aqui estava chamando essa igreja, querido, a fazer uma volta. A fazer uma volta. Se arrependam. Você não pode ir por esse caminho, vocês não podem viver assim. Não é? O que é se arrepender, querido? Se arrepender é mudar de atitude o pecado. Vou repetir, querido. Mudar de atitude com o meu pecado. Alguém aqui peca? Amém. Isso mesmo, irmão. Quem não peca é mentiroso. O que é arrependimento? Quando eu mudo de atitude, em primeiro lugar, com o meu pecado. Eu mudo de atitude com o pecado do outro. Que o outro também merece misericórdia. Amém. Amém? Se arrepender, querido, é não ser conivente com o pecado. Não é passar pano quente no pecado. Se arrepender é não fingir que não está vendo o pecado. O que Jesus está falando aqui, em outras palavras? Se voltem para mim com disposição de fazer, de ouvir a minha voz, de fazer o que eu estou pedindo. Amém. Então, querido, primeira coisa aqui, para a gente ouvir a voz de Deus, não é? Um dos nossos propósitos, que esse ano eu quero ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar de atitude. Amém. É sair desse modo revolta. É sair desse modo raiva. É sair desse modo mágoa, amargura, ódio, ressentimento. E se voltar para Deus com humildade. Amém. Para ouvir a voz de Deus. Queridos, sem humildade nada acontece. Sem humildade não existe unidade, sem humildade não existe união, sem humildade não existe pedir perdão, dar perdão, sem humildade não existe união, sem humildade não existe harmonia, sem humildade não existe paz. É verdade. Amém, querido? Amém. Então a gente tem que entender aqui que, né, quando Jesus diz, se voltem para mim. Então, primeira coisa, eu tenho que mudar de atitude com o meu pecado. Eu não posso passar pano quente no meu pecado. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Tem algum pecador aqui? Amém. Eu tenho que reconhecer que tem hora que eu piso na bola. Amém. Tem hora que as minhas marcas, elas vêm à tona. Os meus registros, o que eu sofri, o que eu passei. Tem hora que eu não consigo me controlar. Quem tem coragem de reconhecer aqui? Sim. Eu sou uma pessoa assim. Então,
Verá coisa que Jesus está chamando aqui, queridos. Ele está chamando aquela igreja lá, aquela coletividade, aquela congregação. Eles estavam falando muitas coisas a respeito da vida deles mesmos. Não porque nós somos isso, não porque nós temos isso, não porque nós fazemos isso. Ou seja, eles estavam olhando muito mais para eles do que para Deus. Eles não estavam, e porque estavam falando muitas coisas, não estavam ouvindo Jesus bater na porta para entrar. Minha gente, isso acontece na nossa casa. A gente está lá falando, conversando, não sei o que, televisão, escutando isso, não sei o que, e o pobre do coitado que vem entregar o pão está lá apertando a campainha, apertando a campainha, apertando a campainha. Às vezes, querido, acontece com a gente. Você esqueceu a chave. Quem já esqueceu a chave? E chegou em casa e não conseguia entrar. E aí tu tocou campainha, socou a porta. Mas quem estava lá dentro, estava no quarto, estava ouvindo música, estava fazendo alguma coisa e não ouviu. Aí quando abre a porta, a pessoa está do lado de fora, toda revoltada. Pô, estou batendo a porta aqui há 15 minutos. Isso nunca aconteceu com você. Então o que aconteceu aqui com essa igreja, queridos? Eles não estavam ouvindo que Jesus estava batendo na porta. Não estavam ouvindo que Jesus queria entrar. Não estavam ouvindo o que Jesus queria falar, porque eles estavam falando muitas coisas. Teve uma irmãzinha abençoada outro dia, queridos, que ligou para mim e passou um áudio de 18 minutos. Um áudio de 18 minutos, querido, você tem que parar a vida, né? Parar a vida. Tem que tirar o feijão do fogo, senão ele queima. Só que a irmã gravou o áudio, ela pegou o celular e gravou o áudio, eu acho que é assim, ó, do lado da televisão. Então ela estava falando, não, pastor Roberto, e o Guanabara falando ali. E, pastor Roberto, 7h50, não sei o quê, vai no Mundial. E ela está falando, e eu não escutava nada que ela falava. Irmão, vai gravar um áudio, mas tem tanto. Aí tem gente, né, que grava o áudio, cachorro latindo, gente falando, às vezes, né, gente até xingando. Não dá para você ouvir. Então, querido, acho que acontece aqui também, né, querido? O pobre coitado do pregador está aqui pregando, e a pessoa está do teu lado, meu Deus do céu, no culto aqui de consagração eu tive que me controlar. Porque eu sou chato, tem alguém chato aqui, querido? Sim. Meu pai, 2 pessoas falando, e o Pablo pregando aqui, e o Pablo dava uma olhada assim, como quem diz, cala a boca. E elas falando, e o Pablo dava uma olhada assim, e ela, meu pai do céu, estava pronto a virar para trás. Para dizer, meu irmão, estamos na igreja. O pobre do coitado pregador ali, está pregando a palavra. Essa palavra pode salvar a tua vida. Amém. Então, queridos, isso acontecia lá na igreja lá de Odisseia. Eles não estavam ouvindo, né? Jesus estava batendo. E aqui uma coisa interessante, queridos. A gente sempre tem umas revelações de Deus que às vezes eu fico boca aberta com o que Deus mostra. A gente lê, quantas vezes já preguei, quantas vezes já li, né? Eis que eu estou à porta e bato. E aí veio uma palavra no meu coração. Que porta é essa? Jesus está batendo na porta. Não é aquela lá não. Eis que eu estou à porta e bato. Que porta é essa, querido? A porta do nosso coração, querido. Porque se o nosso coração não se abrir para Jesus, nada vai acontecer na nossa vida. Amém, querido? Se o nosso coração não se abrir para Jesus, nada vai, ele não pode fazer nada, ele não pode entrar. E muitas vezes Jesus está do lado de fora, batendo,
e a porta está fechada. Está fechada como? Está fechada com água. Está fechada com ressentimento. Está fechada com amargura. Está fechada com uma ofensa que você recebeu. Com uma decepção que você sofreu. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus no livro de Provérbios diz que o irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. As suas queixas são como as trancas das portas de um castelo. Então as pessoas, às vezes, elas não ouvem, não abrem o coração para Deus porque elas só se queixam. Elas só murmuram. Elas só reclamam. E isso fecha o coração, querido. Cria raiz de amargura no coração. Amém? Amém. Então, Jesus, ele bate em todos os corações. Amém. Mas quem abre a porta para ele, sou eu. Amém. Se eu quiser, eu abro. Se eu quiser, eu não abro. Não, eu estou de coração fechado. Não adianta nem falar comigo. Tá bom. Sem problema. Mas aqui, querido, não está pedindo para você abrir o coração para mim. Não está pedindo para você abrir o coração para quem te ofendeu. Está pedindo para você abrir o coração para quem, querido? Para Jesus. Primeiro lugar, querido. Você nunca pode fechar o teu coração para Jesus. Para a pessoa que te machucou, para a pessoa que te feriu, para a pessoa que te lesou, que te roubou, que te enganou, que te traiu, é natural que você feche o coração. É natural que você tenha dificuldade de lidar com essa pessoa. Mas para Jesus, querido, a gente não pode fechar o coração. Porque Ele é a nossa salvação, querido. Amém. Ele é o nosso Senhor. Amém. Sabe? Então eu não posso fechar o meu coração para Jesus. Amém? Amém. Porque o coração fechado, Jesus bate, mas se for ele não consegue entrar, ele não vai poder fazer nada. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele está fazendo isso agora, querido. Amém. Ele não vai fazer semana que vem, não. Ele está fazendo agora, eis que eu estou à porta, eu conheço a tua vida, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas aflições, eu conheço o tamanho da tua ferida, eu conheço as tuas lutas, eu estou batendo a porta porque eu quero te ajudar, eu quero entrar no teu coração, eu quero cear junto com você, eu quero tratar das tuas dores, eu quero tratar das tuas lutas, das tuas provas. Quem diz amém aí? Querido, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na verdade, querido, Jesus quer compartilhar da vida dele com a gente e quer que a gente compartilhe da nossa vida com ele. Amém. E aí os dois juntos resolvem qual vai ser o melhor caminho. Amém. Qual vai ser a melhor direção. Quem vai dar a direção não somos nós, é ele. Amém. Amém, querido? Né? E é assim, querido, que ele torna cada um de nós um vencedor. A Rosa estava cantando, nós somos mais que vencedores. Amém. Como é que ele torna uma pessoa um vencedor, um pecador que já errou tanto, que já fez tanta coisa errada? Como é que Jesus transforma um pecador num vencedor que vai sentar com ele no trono? Aleluia. Porque o pecador se arrepende. Pecado, querido, se trata com arrependimento. Amém. O pecador se arrepende, abre a porta, Jesus entra. Glória a Deus. Abre teu coração, fala para mim o que você está vivendo. E Jesus, ele compartilha com a gente. Primeira coisa que ele diz, vinde para mim. Você está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Amém, queridos? Vocês estão aí? Entenda, querido, que a mudança, ela só começa a acontecer de verdade quando eu caio em si dos meus pecados. Né? Quando eu saio do meu orgulho,
da minha soberba, da minha arrogância, né? Eu não sou pecador. Você ouve isso? Eu não mato, não roubo, não faço. Eu não sou pecador. Tá bom, meu irmão. Enquanto você ficar aí nesse lugar, não tem solução. Enquanto você não enxergar o seu pecado, a coisa não muda. Quando foi que a vida do filho pródigo mudou? Quando ele caiu em si. Pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. Vou para a casa do meu pai e vou pedir para ser um trabalhador dele. Então veja só, querido, a coisa só começa a mudar quando eu enxergo o meu pecado. Mas isso é uma coisa que hoje a gente não pode nem pregar. Pecado? Ah, lá na minha igreja não se fala em pecado, não. Eu digo, foi abolido o pecado? Quando eu caio em si, querido, que eu fiz uma má escolha. Quando eu caio em si que a minha ação foi errada. Quando eu caio em si da minha rebeldia. Da minha justiça própria. Quando eu caio em si da minha... Não, eu que acho que eu estou com a razão. Enquanto eu não caio desse pedestal, não. Quem está com a razão sou eu. Nada acontece, minha gente. Porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Amém? Amém. Então, primeiro de tudo, primeiro tem que ter arrependimento. Sem arrependimento, você não abre a porta. Né? Então, primeiro eu tenho que mudar de atitude na minha alma e abrir a porta. Eu volto a dizer, querido, não é abrir a porta para quem te magoou, para quem te feriu, para quem te traiu. Quem foi traíra com você, não é abrir a porta para essa pessoa. Em primeiro lugar, você tem que abrir a porta para Jesus. Amém. Aí Jesus entra na tua vida e ele lida com essa questão na tua vida. Amém, querido? Amém. Né? Porque tem pessoas que se precipitam. Não, eu não perdoo, eu não perdoo. Mas olha só, querido, para nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, em primeiro lugar, eu tenho que abrir a porta para Jesus. A porta para Jesus não pode ficar fechada no meu coração. Amém, querido? Amém. Por pior que eu passe, a porta para Jesus eu não posso fechar. Porque fechou, acabou, minha gente. Não tem mais nada. Não tem manifestação do Espírito Santo nenhuma. Enquanto eu não abrir a porta do meu coração, nada vai mudar. Então, querido, só para encerrar aqui, para a gente ir para a ceia, eu já estou passando da hora. O primeiro desafio que a gente tem hoje, querido, nós que queremos começar um novo ano, e um ano abençoado. Amém. Amém? O primeiro desafio que a gente tem aqui é abrir a porta do coração para Jesus, porque Ele está batendo. Fala para o teu irmão, meu irmão, Jesus está tocando a campainha do teu coração. Ele está batendo na porta do teu coração. Aí talvez Deus pense, eu não estou ouvindo nada. Não está ouvindo porque você está ouvindo outras coisas. Está ouvindo a mágoa, está ouvindo o ressentimento, está ouvindo a amargura, está ouvindo uma porção de coisas. Então a primeira coisa que o nosso desafio aqui, querido, é abrir a porta para Jesus. Amém? E o segundo desafio, querido, uma vez que ele entra, né, aquele, como ele diz aqui, é bem claro, né? Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Pronto, já está aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer que um desafio primeiro é abrir a porta. O segundo é ouvir a voz dele. É ouvir o que ele tem para falar para mim. E eu repito sempre para vocês, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Talvez Ele me peça algo que é diferente do que eu estou fazendo. É diferente do que eu estou querendo. É diferente do que eu estou planejando. Eu tenho que ouvir a voz dele.
Nós não estamos ouvindo a voz, às vezes, querido, a gente não ouve a voz de Deus porque nós estamos ouvindo a voz do nosso orgulho ferido. A gente está ouvindo a voz da rejeição que a gente sofreu. A gente está ouvindo a voz da perda que a gente sofreu, da traição que você sofreu. Às vezes você está ouvindo a voz das raízes de amargura que você tem no coração. Jesus está falando, mas essas raízes, essas mágoas, essas coisas não deixam você ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, fecha o nosso coração. Eu fui pegar lá a minha agenda, queridos, que do ano passado eu disse, vamos botar 10 pessoas para se converter esse ano, vamos orar por 10 pessoas. Tem 2, queridos, que eu botei lá, que não aconteceu nada na vida delas, porque estão completamente de coração fechado para Jesus. Não estão de coração fechado para mim. Me ouvem, me escutam, mas estão de coração fechado para Jesus. Amém? Amém. E se o coração está fechado, ele não entra. Se eu entro, Jesus não entra, o Espírito Santo não tem como agir. E o que a gente vê, querido? Mesmo o pior dos pecadores, se ele se arrepende, se ele abre a porta do coração, se ele ouve a voz de Deus, ele pode se tornar mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo aqui, querido, faz um apelo 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Ele diz às igrejas, queridos, a saída, a solução para os nossos problemas sempre está em Deus. Amém. A gente tem a pretensão que acha que a solução está em pessoas. A solução não está em pessoas, querido. A solução está em Deus. Amém. Deus usa pessoas para te ajudar. Amém? Mas a solução para o problema que eu estou enfrentando hoje está em Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que me arrepender, me converter, me submeter a Deus, abrir a porta do meu coração e ouvir a sua voz. Não só ouvir a sua voz, é fazer o que Ele me pede. É assim que o Espírito Santo nos transforma em vencedores. Queridos, Deus é bom e fiel. Amém. E Ele está sempre pronto para um novo começo na nossa vida. Deus está sempre pronto para um novo começo na nossa vida. E nós pretendemos, né, querido? Um novo, hoje que estamos aqui num dia de se examinar, se eu quero viver um ano novo, com um novo começo, quem aqui, querido, espera que esse ano seja diferente do ano passado? Se nós queremos um ano novo, um ano diferente, se queremos ver Deus agir na nossa vida, em primeiro lugar, querido, a gente tem que se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Que nem o filho pródigo, se arrepender. Que nem Agar voltou para Sarai. Que nem Elias voltou para Deus. Que nem Jonas voltou para Deus. Que nem Jacó voltou para Deus. Então, queridos, a gente, primeiro eu tenho que me voltar para Deus. Mudar a minha atitude com o pecado. Né? Uma mudança de alma. É sair desse modo de revolta, de raiva. De, né? Reconhecer, cair em si que nem um filho pródigo. Primeira coisa, eu tenho que me arrepender. Segunda, eu tenho que abrir a porta do coração para Jesus. Eu não posso fechar a porta do coração para Ele. Você pode fechar a porta para pessoas, temporariamente. Mas para Jesus, Ele entra. Né, queridos? Tem gente, vamos contar aqui a nossa história, a vida de cada um aqui. Talvez você já tenha dito uma vez, com fulano eu não falo nunca mais. Não falo o nome dessa pessoa na minha presença.
falou isso lá atrás. E hoje está de braço dado com ela na Feira da Glória. Eu estou falando de uma coisa que eu vi, minha gente. Amém? Amém. Então eu tenho que abrir a porta do coração para Jesus, porque se eu fechar para Ele, eu vou ficar sempre trancado, eu vou ficar encastelado, encavernado, eu vou ficar por trás dos meus ferrolhos, e nada vai acontecer na minha vida. E ouvir a voz de Deus, fazer o que Ele pede. Porque é assim que nós sairemos vencedores em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, querido, nós estamos começando o ano. Tudo outra vez. Quem é que amanhã vai acordar, vai para o trabalho? Quem? Amanhã você acorda, vai voltar para o trabalho. Tudo outra vez. As mesmas coisas, né? As mesmas repetições. Mas Deus pode fazer tudo de uma outra forma, um novo começo. Amém, querido? Então, eu queria que nós, ao participarmos da mesa, né, eu acho que o Espírito Santo já está falando para você, quem tem ouvidos ouça, ele está falando. Ele está falando, e ao participar da mesa, nós vamos aplicar de uma forma mais específica isso na nossa vida. Meu irmão, talvez você tenha terminado um ano muito mal. Muito mal. Não é? Para mim, o final do ano foi muito triste, queridos. Pessoas morreram, pessoas se acidentaram, pessoas foram internadas, pessoas passaram por acidentes, passei por uma porção de perdas. E essas coisas, queridos, não podem fechar meu coração. A vida é assim. A vida tem disso. E se eu quero começar o ano bem, eu tenho que me voltar para Deus. Amém? Me voltar para Deus, me arrepender, buscar Ele, ouvir a voz dEle e fazer o que Ele pede, porque é assim que Ele vai transformar você em 2025. Em 2025, você vai ser um vencedor. Amém. Aperte a mão do seu irmão e diga essa palavra. Em 2025, você vai ser um vencedor. Amém. Amém, querido? Amém. Então, Pai querido, eu vou fazer uma oração, depois a gente vai distribuir. Depois que eu terminar a oração, vamos distribuir os elementos para participar da mesa. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. A tua palavra é clara, a tua palavra é direta, a tua palavra é objetiva. O Senhor, quando fala o que nós precisamos ouvir, mesmo que a gente resista, mesmo que a gente resista, mesmo que a gente se endureça. O Senhor, quando fala o que nós precisamos para a nossa vida. E eu tenho certeza que no nosso meio são muitos, Pai, que hoje precisamos nos arrepender de pecados. Precisamos ouvir o Senhor batendo na porta do coração. Precisamos abrir a porta do coração para o Senhor, Jesus. Em primeiro lugar, para o Senhor. Porque se o Senhor não entrar na minha vida, minha família não muda. Se o Senhor não entrar no meu coração, minha vida profissional não muda. Se o Senhor não entrar no meu coração, minha vida financeira não muda. Porque Jesus disse, sem mim, vocês não vão fazer nada. Então, querido Pai, nós queremos começar o ano reconhecendo os nossos erros, pecados e abrindo a porta do nosso coração para Jesus, para ouvir a voz dele. Porque é assim que ele vai mudar situações pelo poder do Espírito Santo que em nós opera. Então, Pai, que nesse momento que nós vamos participar da mesa, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um. Nós oramos desde já, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.
receba os elementos, por favor. Pega o elemento, querido, pega o pão, separa aí direitinho, cuidado. Queridos, a palavra diz, sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, que cada um de nós, querido, faça o seu próprio trabalho. Cada um de nós se arrependa. Mude de atitude. Reconheça. Pai, me perdoa. Peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado. O filho pródigo, ele caiu em si. Que tudo que ele tinha feito estava errado. Quantas vezes a gente cai em si, queridos? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Aonde eu estava? Quem era aquele que fez isso, Pai? Então, queridos, um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos nos arrepender, Pai, de coisas que nós fizemos, de coisas que nós falamos, de ofensas que nós fizemos, de pecados que nós cometemos. Queremos, como um filho pródigo, ele caiu em si, que todos os planos dele deram errado, e queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Perdão os pecados, Pai, os pecados de ação, os pecados de omissão. Perdoe, Pai, quando eu falei demais, e perdoe quando eu falei de menos, Pai. Fiquei calado. Perdoa, Senhor, quando eu guardei no meu coração ódio, raiva, amargura, ressentimento. Guardei no meu coração. Só que quando eu guardo essas coisas, eu fecho o meu coração. E aí Jesus não pode entrar. E se Jesus não entra, nada muda, nada acontece, nada se transforma, nada se restaura. Então, Pai, queremos começar esse ano, Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo perdão pelos nossos erros, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pela nossa agressividade, pela nossa violência, pela nossa raiva, pedir perdão pelos nossos ódios, pedir perdão, meu Pai, pelos nossos atos de violência, com palavras, com ações. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados. Cada um no seu coração, querido. Pede perdão, porque eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. A única pessoa que pode pedir perdão a Deus é você. Reconhecendo o pecado, caindo em si e dizendo: Pai, pequei contra os céus e pequei contra Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados dessa igreja. Perdoa, Pai, os pecados dos ministérios. Perdoa, Pai, os pecados de qualquer um que aqui está presente. Lava-nos com Teu sangue precioso. Purifica-nos. Dá-nos uma nova oportunidade de viver com o Senhor dentro do nosso coração. Não fora, mas dentro do nosso coração. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão.
O Senhor Jesus diz: aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, queridos, que Jesus ele tem qualquer solução que nós precisamos para a nossa vida. Mas nós precisamos ouvir a voz dele. Então eu queria encorajar você, pela fé, a colocar uma situação específica da sua vida. Porque às vezes, como nós já dissemos, falamos aqui, querido, às vezes a gente ouvir a voz de Deus não é tão fácil assim. Existe uma meia dúzia por aí que já Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Como se Deus estivesse ali, aqui. Nós vemos que Jesus ele se recolhia para ouvir a voz do Pai. Os profetas se recolhiam para ouvir a voz de Deus. Nem sempre ouvir a voz de Deus, queridos, é como ligar a televisão e ouvir. Eu preciso me aquietar, me acalmar. E você talvez viva uma situação que aos teus olhos é impossível, é difícil, pesa muito no teu coração, mas eu queria dizer para você que Jesus ele já tem a solução. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor. Amém? Então coloque essa situação que te preocupa tanto. Se é mais de uma, pode falar, meu irmão. E peça: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o que é que o Senhor quer que eu faça. Porque Deus, quando fala, queridos, Ele pede. Eu quero ouvir o que é que o Senhor quer que faz. Porque eu quero, Pai, um novo começo nesse ano de 2025. Eu quero viver as tuas bênçãos que eu ainda não vivi em 2025. Eu quero ver acontecer milagres no meio da minha família. Eu quero ver milagres, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Então, Pai, eu quero ouvir a tua voz. Me ajuda, Pai, a ouvir a tua voz. Fala comigo, fala com a minha irmã, fala com o meu irmão e nos dá coragem, Pai, nos dá ousadia para fazer o que o Senhor pediu. Que não adianta eu ouvir a voz de Deus e não fazer o que Ele pede. Então, Pai, te pedimos, queremos ouvir a tua voz e queremos pedir coragem para fazer o que o Senhor pede. Então, nessa hora nós pegamos o cálice, agradecemos. Ele representa o sangue de Jesus. E ao participarmos desse cálice, que o milagre aconteça no nosso coração, que o milagre aconteça no nosso corpo físico, que o milagre aconteça na nossa alma, nas nossas emoções, que o milagre, esse cálice, ao participar dele, ele traga um renovo espiritual para a vida de cada um de nós. Para que 2025 traga um novo começo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todos que estão ao nosso redor. Eu abençoo esse cálice e participo dele no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se coloque de pé no seu lugar nesta manhã. Dê a mão para esse irmão.
irmão que está do seu lado. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Pelo teu querer, pelo teu efetuar, Pai, por aquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ministrou aos nossos corações nessa manhã, Pai. Nós queremos te louvar a Ti, Pai. Porque Deus, o Senhor tem planos sobre as nossas vidas, Pai, que sequer penetrou no coração do homem, Pai. E nós estamos aqui diante de Ti, nos colocando a Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Nós oramos por esse irmão que está do meu lado direito, Pai, que o Senhor possa, Deus, trabalhar na vida dele, trabalhar na vida dela, derramando da Tua unção, derramando do Teu poder, derramando da Tua presença, Pai. De um óleo fresco, Pai, que renova alianças Tua com ela nessa manhã, Pai. Nós oramos por esse irmão que está do meu outro lado, Pai, para que o Senhor possa derramar saúde, cura, libertação, salvação, Pai. Que o Senhor jogue por terra tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, Pai. Que a cura chegue até o corpo dele, até o corpo dela, Pai, até a família dela, Pai. E que Deus, que ela possa, Pai, sentir o Teu poder operando na vida dela para o louvor da Tua glória, Pai. Que o ano de 2025 termine de maneira diferente de como ele está começando, Pai. E que seja através da Tua vitória, Senhor. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, agradecendo, Pai, a Ti que é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. E agora que vamos retornar para casa, que o Senhor nos cubra com Teu sangue, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, ministra sobre a nossa vida essa palavra, Pai. E vem, Senhor, trabalhar nas nossas vidas dia após dia, Pai. Com o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga. Amém. Um abraço, Senhor.